Estamos no ar com o podcast do Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. Já estamos no episódio número 21, Namura. Nem eu acredito, cara, que o povo tem paciência para escutar a gente. E hoje o podcast vai ser filosófico. A gente vai falar sobre como tomar decisões de forma segura. Não é nem como tomar decisões, é de forma segura. Então tem lá. Uma homenagem ao Clóvis de Barros Filho, o maior professor de filosofia, que tem um livro que ele acabou de lançar agora, Epaminondas, o Gato Explicador, que é filosofia para crianças. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa, viu, Clóvis? Se você estiver assistindo esse podcast. Obrigado pelas suas aulas, meu querido. Um grande abraço para você. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre como tomar decisões seguras nesse contexto mais do empreendedorismo, mas que serve para tudo na vida. A gente vai ver sobre isso hoje. Antes de mais nada, esse é um podcast que tem oferecimento do Albert, o nosso aplicativo de cashback, mas que vai muito além do cashback, é de fato dinheiro no bolso. Toda vez que você compra, ganha cashback, e sempre que você indicar para alguém e essas pessoas comprarem, você também ganha comissão. Então vale para você que quer ganhar dinheiro, vale para você que quer empreender. Você pode ter uma licença do Albert aí na sua cidade e trazer mais negócios para dentro desse marketplace, e você quer vender mais também tem que estar lá. Use o nosso código convite podcast, baixa aí em qualquer App Store para começar a ganhar já. Tá o QR Code aí na tela, link na descrição, bora lá. Vamos começar o nosso primeiro bloco aqui, inteligência sem vaidade, já filosofando, né? Qual que, na sua opinião, qual que é o processo racional de tomar uma decisão segura? Legal, essa pergunta é muito legal. Você quer tomar uma decisão, o que você precisa? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá bom, você pode tomar uma decisão na base do achismo. A melhor coisa que tem para você tomar decisão é ter informação. Vou construir, sei lá, um barco. Eu vou pegar informação com construtores de barco. Eu vou pintar minha casa. Eu vou pegar informações com um pintor. Então, Namura, mas isso que você está falando é óbvio. Eu já falei aqui que esse cara aqui, ó, já falou que o óbvio é o denominador comum dos gênios. Então, quando alguma coisa fica muito óbvia, pode ter certeza que teve alguém que antes pensou naquilo, para tornar aquilo simples e óbvio. Então, a melhor coisa que você tem que fazer para tomar uma decisão segura é ter informações. Aí talvez você vai me perguntar, como ter informações? São outros 500 que nós vamos resolver daqui a pouco. Sim. Mas sem informação, a sua decisão nunca é segura. É sempre fruto daquilo que está lá dentro do seu cérebro, suas memórias, seus conceitos, suas crenças, seus dogmas, e isso pode te levar para um lugar muito equivocado. Então, vá atrás de boa informação. E o que é uma boa informação? De qualidade. Como é que eu sei se a informação é de qualidade? Você vai atrás de fontes seguras, vai atrás de pessoas, às vezes em universidades, às vezes em papers, seja onde for, você vai atrás de algumas informações profissionais competentes. Você vai num médico meia-boca ou você procura um médico gabaritado? Um médico gabaritado, porque o meia-boca vai te dar informações provavelmente equivocadas, o outro vai te dar melhores informações. Então, para tomar uma decisão, tanto que tem sistemas que a gente chama de SAD, Sistemas de Apoio à Decisão. O que é um sistema de apoio à decisão? É um sistema onde você coleta informações de qualidade para tomar decisões boas na sua vida, seja pessoal, seja empresarial. E, nesse caso, vale, obviamente, também consultar outros empreendedores que já passaram por alguma situação parecida, né, para que você possa pegar a experiência do outro. Né? Exato o que você está falando. Então, você vai colher dados, vai colher fatos. Onde você vai colher? Em locais confiáveis. Se você tem um especialista que você confia, um professor de faculdade, um amigo expert naquilo, um profissional, o que você tem que ter é informação de qualidade. Onde você vai buscar? Vários locais. Algumas vezes no próprio Google você vai encontrar informações de qualidade. Ah, mas é a primeira que eu pego? Não, confronta ela com outras para ver se 2 ou 3 ou 4 falam basicamente a mesma coisa. Na área de medicina é engraçado, porque toda semana aparece uma informação nova de alguém que descobriu alguma coisa para resolver algum problema. Tá? Não é toda semana, é todo dia. Onde você vai pegar? Em jornais de medicina que são respeitáveis, porra. E hoje é muito fácil você colher essas informações respeitáveis. Mas, enfim, o resumo. Não tome decisões importantes na sua vida sem colher informações de qualidade. Mesmo tendo as informações de qualidade, né, confrontando, né, e tendo ali talvez 3 ou mais fontes para ver qual delas aparenta ser a melhor informação. Vale a pena a gente também, antes de tomar a decisão em si, testar hipóteses, fala, puxa, eu acho que esse é o caminho,
Vamos fazer um pequeno teste aqui, algum processo nesse sentido, para antes tomar a decisão? Isso depende. Você tem que confrontar sempre o tempo que você vai gastar e o esforço que você vai gastar para tomar aquela a decisão com o resultado que ela vai te dar. Uhum. Eu vou comprar uma vela, eu vou comprar uma caixa de fósforo. Eu não vou despender tempo e esforço para isso. Eu estou dando um exemplo muito básico, mas só para ser didático. Agora, eu vou comprar um imóvel. É lógico que eu vou gastar mais tempo comprando casas, sabendo da história, né, daquela casa, se ela tem algum vício de construção. Então, o tempo e o esforço que você deve dedicar para tomar uma decisão tem que ser proporcional ao retorno que aquela decisão vai te dar. Uhum. Você não vai gastar muito tempo para tomar uma decisão que, mesmo que você erre, você não perde muita coisa. Sim. Entendeu? Comprei uma caixa de fósforo, a caixa de fósforo veio com metade dos palitos, porque houve erro lá na produção. Eu vou ficar pesquisando a história daquela empresa, as caixas de fósforo que ela coloca no mercado, quanto por cento dessas caixas de fósforo vem com 50% dos palitos. Pelo amor de Deus, pô. É um absurdo o que eu estou falando, mas só mais uma vez para ser didático. Então, qual é a regra? O tempo e o esforço, os recursos que você gasta para tomar a melhor decisão tem que ser proporcionais ao retorno que aquela decisão vai te dar. Muito bem. E, bom, tem informações, a gente já entendeu que é super importante, né? E quando a gente começa a ir para a internet, porque eu acho que é sempre o primeiro caminho, né? Vamos procurar informações ali no Google, vamos procurar informações talvez no YouTube. Hoje a gente tem muitas informações. Informação, em tese, não é um problema mais hoje, né? A gente tem acesso à informação de forma abundante. Isso é um problema? Como é que a gente filtra esse tamanho de informação para justamente a gente conseguir tomar uma decisão num tempo hábil, né? Para não ficar gastando também muitas horas buscando informação, coletando dados, e aí aquilo pode se tornar infinito. Acho que você tocou num ponto que é fundamental na sociedade de hoje. Não é a falta de informação, e você pegava os jornais, pegava algumas revistas, pegava algumas fontes consideradas seguras, e era aquilo que você tinha, certo ou errado era aquilo que você tinha. Hoje tem tanta informação, que você acaba poluindo o teu cérebro. Uhum. E quando você pega muitas informações desconexas ou contrárias uma das outras, o que acontece? Você fica perdido, você não sabe o que fazer. Polui o teu cérebro e embota o seu processo decisório. Então não vá atrás de muita informação, vá atrás da melhor informação. E aí você tem que selecionar algumas fontes que são confiáveis. Isso é só o tempo que vai te dizer. Se aquelas fontes que você consulta quando você tomou decisões anteriores te trouxeram boas decisões, essa é uma fonte confiável. E existem muitas fontes confiáveis em universidades, em institutos. É isso que você tem que fazer. Quando você ficar perdido qual fonte é ou não confiável, pegue 2 ou 3 informações e compare. Normalmente você vai ter uma tendência nessas informações apontando para um lado e uma tendência menor apontando para o outro. Aí você vai escolher aquela cuja tendência é mais fácil de ser comprovada. Tá, assim mesmo eu estou inseguro. Aí você vai usar o que você falou na questão anterior. Você vai testar aquilo. Em marketing digital a gente faz muito isso. A gente faz lançamentos que o pessoal chama de semente. O que é semente? Eu tenho uma ideia, eu acho que as pessoas vão gostar daquilo, eu vou lançar aquilo para 1 milhão de pessoas. E se a minha ideia for uma barca furada? Eu me arrebentei. Eu lanço para um núcleo muito pequeno de pessoas que, se der certo, eu já sei qual é o caminho. Mas se der errado, pouca gente fica sabendo. Sim. Na hora que eu acerto a rota, falo, puta, é isso aqui mesmo que funciona, aí eu escalo. Não toma uma decisão de escalar alguma coisa antes de testar essa coisa, porque você pode ir pelo lado errado. Uhum. E muitas vezes a gente erra, ainda mais no marketing digital, o que vale hoje não vale amanhã. O que as pessoas estão procurando de hoje não estão procurando amanhã. Quer ver um erro que as pessoas cometeram? Há 2 anos atrás começou 2 ou 3, né? Começou a Covid. Nós estamos chegando em 2023, começou a Covid. O que aconteceu de mudança, que agora já é uma mudança cultural, mas de mudança comportamental naquele momento? Ninguém podia sair de casa. Aqui, no Brasil, não, no mundo, todo mundo foi para dentro de casa. Aí as pessoas indo para dentro de casa, tem uma série de pessoas que tinham restrições a fazer negócios, compras na internet. Não tinha como não fazer compra na internet. Você tinha o risco de comprar na internet, cair num site maldoso e levar a tua grana, Sim. mas tinha o risco de sair na rua, segundo a ótica da época, pegar Covid e morrer.
Risco por risco, vou arriscar aqui. Porque o outro eu não tenho controle. Se eu pego a Covid e venho a falecer, eu não tenho controle. Mas aqui eu tenho controle. Vou gastar R$10 nesse site. Se eu me der mal, eu perdi R$10. É o teste. Se eu me der bem, o site é confiável, eu vou lá para cima e vou gastar mais. Isso fez com que as pessoas começassem a gastar na internet. Se habituaram, quebraram esse bloqueio de fazer compras na internet. Muita gente entrou para fazer compras. Bom, para fazer compra alguém tem que vender. As empresas, as pessoas começaram a vender. Os infoprodutores começaram a vender cursos, o caramba 4. Veio uma enxurrada, a compra era fácil. Eram alguns cliques, aparece lá uma mensagem, o cara anda na mensagem, vai para uma landing page, vai para um pop-up, pega o dado do cara, coloca aqui no carrinho as compras que eu quero, aperta o checkout. Não tinha nem venda, era automática essa venda. Quem vendia desse jeito achou que aquilo era um paraíso. Meu Deus do céu, eu tenho conhecimento, faço um curso, o cara clica lá, compra e começa a entrar dinheiro. E escala, porque se um comprar, eu gasto X para vender. Mas se 1 milhão comprarem, eu gasto basicamente o mesmo X. Que mundo maravilhoso! E aí apareceu uma enxurrada de produtores de conteúdo. Entretanto, isso era uma onda. Essa onda passou. A Covid arrefeceu e as pessoas foram para a rua com outras oportunidades. O cara vai no estádio de futebol, vai numa balada e não está comprando do mesmo jeito. Quem surfou essa onda sem entender esse princípio e investiu, quem sabe, milhares de reais ou de dólares para fazer isso, agora essa demanda diminuiu, a decisão do cara foi errada. Porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Porque agora eu tenho uma demanda muito menor para esse tipo de atividade, mas uma oferta muito maior, ao contrário do que era no início da Covid. Eu tinha uma demanda alta e uma oferta baixa. Agora eu tenho uma oferta alta e uma demanda menor comparativamente. Por isso que muitos produtores que não entenderam esse processo estão agora desesperados. O faturamento está caindo. Então, como é que você toma uma decisão dessa? Não é fácil, mas é entender que o mundo vive por ondas. Essa é a onda da Covid. Teve outras ondas no mundo, da bolha da internet nos anos 2000, várias ondas. Eu já passei por várias delas e eu entendo que o mercado sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e cada hora aparece uma onda nova. E nada é constante, né? Nada é constante. É cíclico ou passageiro. É sempre, cara. Você está em cima, pode esperar que você vai descer. Então você tem que fazer alguma coisa para... E entender essa lógica para se antecipar. Entender essa lógica e... talvez a fábula da cigarra e da formiga, né? Quando está dando muito resultado, guardar alguma coisa para a hora que não der mais resultado. Essa é uma decisão assim, né? inteligente. Quando você está na alta, é o melhor momento para você tomar uma decisão, por exemplo, de investir em alguma coisa. Como é que você vai investir quando você está na baixa? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, resumindo toda essa conversa, colha informações, dados e fatos para tomar as melhores decisões. Mas, Namura, e quando a gente não tem o tempo para coletar informações e fazer essas comparações, tem alguma forma da gente tomar uma decisão meio assim, a queima-roupa? Como é que eu faço para É muito simples. tomar uma decisão em tempo hábil? Não sei se é muito simples, mas é muito óbvio. Usando o óbvio aqui que alguém colocou. A maioria das decisões que você toma, não espere ter 100% de certeza para tomar a decisão, porque vai ter um custo de oportunidade mais alto de não tomar a decisão. Deixa eu explicar isso. Custo de alguma coisa é aquilo que você paga para ter aquela coisa. Custo de oportunidade é o que você deixa de ganhar se você fizesse outra coisa. Basicamente isso. Então vamos dar um exemplo para ficar mais simples. Eu posso viajar, eu posso comprar um carro. Vamos supor que eu tenha. Se eu for viajar, eu estou tendo um prazer agora, mas eu não posso ter o carro. Se eu comprar o carro, eu posso ter outro tipo de prazer, mas eu não vou viajar. Então, aquilo que eu tenho tem um custo. Aquilo que eu não tenho é o custo da oportunidade perdida. Então, aí eu vou comparar e falar a seguinte coisa. Porra, eu prefiro viajar, né, e desfrutar dessa experiência da minha memória o resto da vida e o carro eu compro depois, ou eu prefiro ter um carro para fazer tudo o que eu quero e a viagem eu faço depois. Isso é uma decisão totalmente de foro íntimo. E em qualquer uma dessas situações, você vai ganhar e vai perder. Então, você vai ter que ponderar o que você ganha e o que você perde. E aí é uma decisão de foro íntimo. Mas existem horas em que você não tem toda... Aqui você tem as informações. Ou eu viajo ou eu compro o carro. Mas tem horas que você vai tentar fazer alguma coisa e você não tem todas as informações. Você fica postergando, postergando, postergando. O custo de não decidir, às vezes, é mais alto do que o custo de decidir. Exemplo, na área médica.
Ah, eu não vou. Olha o absurdo. Tem gente que fala, eu não vou fazer exame, vai que eu descubro que eu tenho alguma coisa. Cara, desculpe o sorriso. Tem aquela máxima, né? Eu nem tinha, não tinha nada, só foi, né, o fato de eu ir ao No médico que apareceu alguma coisa. O custo de não decidir ou de tomar a decisão de não ir ao médico pode ser muito mais elevado do que o custo de decidir ir ao médico. Porque se tiver alguma coisa, está lá dentro de você, pô. Sim. Então, quando você não tem todas as informações, é bom você tomar uma decisão consciente. Aí eu tenho um exemplo muito interessante que é da Marinha Americana em tempos de guerra. Que eles falam a seguinte coisa: em guerra tem muita informação e contra-informação. A gente viu isso nas eleições no Brasil. Tem esse ponto também, na contra-informação, né? É, que você não sabe se ela é verdadeira ou não. O inimigo está aqui ou está ali. Você não sabe. O que você faz? Existe uma matemática para isso, usada pelas Forças Armadas Americanas, que muita gente usa isso, que se você tiver 70% das informações que você acha que deveria ter para tomar decisão, tome a decisão. Porque 70% é maior que 50%, é maior que meio a meio. Então, com aquela 70%, você já tem a ideia do cenário provável. Não estou dizendo que é o cenário correto ou perfeito, é provável. Até porque levaria muito tempo e a oportunidade ou o custo que aquela... Você vai ter que invadir um negócio, você não sabe se o cara está aqui ou está ali, estou dando uns exemplos, mas 70% da chance diz que o camarada está aqui, vai e toma a decisão. Aí se ele estiver ali, bom, você vai ter um problema para resolver. Mas se você não tomar a decisão, ele se fortalece e te ataca. Exatamente. E isso é a guerra de mercado. Eu estou falando em guerra, mas estou falando em guerra de mercado. Você tem 70% de chance, de certeza, que teu cliente, que teu concorrente vai lançar alguma coisa na tua área. Corre e lança antes, porque quem chega primeiro na cabeça do consumidor coloca uma bandeira como sendo o primeiro. Ninguém lembra o segundo. Todo mundo lembra do primeiro, não lembra do vice. Entendeu? Então, eu já falei aqui que não é o grande que engole o pequeno, é o rápido que engole o lento. E para ser rápido, você não pode gastar tanto tempo querendo ter certeza. Olha que coisa interessante, não é o rápido que engole o lento? Para ser rápido, não dá para gastar muito tempo para ter a certeza. Então você tem 70% das informações que te levam para um lado, aí vai usar a tua intuição e outras forças que você tem dentro de você para ir para aquele lado. Haja rápido. Não espere ter 100%, porque 100% você nunca vai ter, e demoraria muito tempo, muito esforço e muito custo para ter isso. E quando você tiver isso, o mundo já mudou por causa do tempo que você gastou e alguém já tomou uma decisão antes de você e levou o seu mercado. O mundo não está parado, esperando a sua decisão, né? Vamos para o nosso segundo bloco aqui, firmeza sem arrogância, e pegando o gancho aqui já dessa mesma história, né? Eu queria saber, na sua opinião, qual é a importância, então, da experiência, né, para tomar uma decisão segura, ou você acha que só obter informações e se basear na teoria já é suficiente? O cérebro humano ele funciona da seguinte forma. Primeiro, para você fazer alguma coisa, você tem que estar motivado. Motivação, a palavra é moto para ação, é motor para ação. Isso é uma coisa interna tua. Você fica com vontade de alguma coisa, você gosta de alguma coisa, você quer fazer aquilo. Você gosta de velejar, você gosta de pular de asa delta, você gosta de andar de motocicleta, você gosta de dançar, sei lá. Você tem uma motivação, é a primeira coisa que faz as pessoas caminharem. Está dentro de você, né? Muito bem. Aí você resolveu aprender, por exemplo, sobre marketing digital. Você já tem a motivação, puxa vida, se eu aprender sobre isso, eu vou conseguir montar um negócio nas redes sociais, vou crescer, seja lá o que for, você tem lá a tua motivação. Aí você vai estudar. Estuda, lê, aprende, faz curso, seminário, palestra, não sei o que lá. Você aprendeu uma série de coisas. Aprender não é apreender, com 2 Es. Aprender é o processo de aquisição. Então, você teve o primeiro processo, que é a motivação. O segundo processo é a aquisição. O terceiro processo é a consolidação. Só quando você pratica, aquilo se consolida. É por isso que os pilotos, eles têm motivação desde criança, eu queria ser piloto, está lá a motivação. Ele vai fazer um curso, tem todas as aulas teóricas, tira o brevet, tal. Ele tem o certificado técnico, de competência técnica. Aí ele vai praticar aquilo normalmente num simulador, porque ele vai cometer erros para não morrer. Obviamente você não vai sair voando. Ou com um instrutor de lado. Ah, eu não entendo nada de aviação, tá bom, então vamos falar de autoescola. Você tem a motivação, eu quero minha liberdade, eu quero fazer 18 anos, quero dirigir. Tá, é a tua motivação. Aí você entra numa autoescola, o teu pai, teu irmão, alguém te ensina algumas coisas.
E aí você vai praticar. Sem praticar, o cérebro não assimila aquilo. Então é importantíssimo a prática. É o único jeito que eu conheço do cérebro entronizar, colocar para dentro todo aquele conhecimento. Conhecimento sem prática não transforma a pessoa. Então é fundamental a prática. Existem estudos americanos que dizem que se você só fica proficiente em alguma ação que você toma, você praticar ela 10.000 vezes. Caramba. 10.000 vezes. Então você via, por exemplo, o Rogério Ceni, que era o goleiro que mais gols fez no futebol mundial, 110, 112, eu não lembro direito. O que ele fazia? Treinava pra caramba. O Zico treinava pra caramba. O Oscar Schmidt, que era chamado de mão santa, ele falava, minha mão não é santa, meu esforço é que é. Ele chutava 1.000 bolas no final de um treino, 1.000 bolas na cesta. Uma hora teu cérebro, que é bem plástico, ele vai fazendo as conexões, vai refinando aquelas conexões, você faz aquilo perfeitamente. Você pega o Rafael Nadal, que é um jogador de tênis, pega o Federer, na minha modesta opinião, o Federer é mais classudo, é natural o que ele faz. Né? Parece que ele não faz esforço para fazer aquilo. Você entra numa quadra de tênis, você não faz nem 1% do que ele faz. O Nadal já é outro tipo. Ele é como se fosse um touro bravo, ele treina, esforçado pra caramba. Os dois, um pelo talento, outro pelo esforço, conseguem resultados magníficos. Agora, se você tiver talento e se esforçar, aí ninguém segura. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um jogador americano, que me foge o nome agora, de basquete, que ele dizia a seguinte coisa: quando o talento não trabalha duro, o trabalho duro vence o talento. Eu vou repetir porque essa frase é fantástica. Quando o talento não trabalha duro, o esforço supera o talento. A gente viu isso, né? Quer dizer, para quem está nos assistindo agora... Para quem está nos assistindo agora, você deve lembrar da desclassificação do Brasil. Muito talento, o trabalho duro do outro lado desclassificou o Brasil na Copa. Enfim, coisas da vida que a gente tem que aprender. Então, resumo, não dá para você se aventurar sem você trabalhar muito, trabalhar duro, colocar em prática os teus conhecimentos. É o único jeito de você ter segurança naquilo que você faz. E tomar uma decisão mais rapidamente, né? Porque você pode saber a teoria, até decorado aquilo, estudado muito, mas na hora de tomar uma decisão, talvez você não tome ela muito rapidamente, como você bem colocou no caso de direção. Você está dirigindo, você tem que tomar uma decisão em milissegundos, né? E aí você sabe muita teoria, mas não adianta você parar para pensar, racionalizar e bater o carro, né? Então essa experiência vai fazendo com que o seu cérebro faça essas conexões e a coisa fique automática, até para economizar menos energia, né? Porque o cérebro é dessas, né? Ele quer economizar energia. Então ele cria atalhos conforme você vai praticando, né? E tem uma história sua no livro que eu achei fantástica. É uma história que você estava tentando desembarcar na praia e chegou muito perto da areia ali, né? E a teoria diz que não pode. O que aconteceu na prática? Muito legal. Eu estava navegando e uma pessoa que estava comigo começou a se sentir mal pelo balanço do barco e pediu para parar numa praia. A embarcação que eu estava, ela não tinha hélice, ela tinha como se fosse um jet ski. Okay? Então a hélice nunca ia bater na areia, porque não tinha hélice, obviamente. E eu fui levando a pessoa para deixá-la mais confortável próximo da praia. Mas nos manuais diz que você não pode fundear, quer dizer, colocar âncora, parar uma embarcação a menos de 200 metros da areia. Por quê? Porque é ali que a onda arrebenta. E a arrebentação da onda transforma o mar numa coisa que não dá para você entender, né? E é perigoso para as embarcações. Eu, para tentar levar a pessoa até o mais próximo possível da praia, parei antes desses 200 metros. Para quê? Veio uma onda, levantou o barco, jogou o barco para baixo, quase foi uma tragédia. Nunca mais eu me esqueci, por causa dessa experiência, daquilo que eu tinha lido no livro. Estava lá no livro, estava lá no manual. Mas essa é a prova cabal de que só a leitura não coloca isso como uma coisa muito potente, marcada no teu cérebro, que você se utiliza daquilo na hora que você precisa. A gente em aviação fala a seguinte coisa: piloto que pensa morre. É uma frase muito forte isso daí. O que eu quero dizer é que pense antes, a gente faz voos mentais, pratica, faz no simulador, porque na hora que acontece, às vezes não tem tempo de pensar. Um helicóptero, por exemplo,
Ele pode voar sem motor? Pode. O giroscópio é assim. Ele tem uma hélice que puxa e a pá que fica rodando aqui em cima. Ela não tem. Quando ela roda, ela forma como se fosse um paraquedas. Então, quando você está lá em cima e você desliga o motor do helicóptero, estou falando numa linguagem bem simples, quem for piloto sabe que a gente coloca em autorrotação, não é desliga, então não me cobrem precisão técnica, porque isso aqui não é curso de pilotagem. Mas quando você coloca o helicóptero, vamos dizer assim, em ponto morto, tá? Aquela pá continua girando, porque se ela está lá em cima, ela continua, se o helicóptero está lá em cima, a tendência dele é descer se desligar o motor. Quando ele desce e passa o vento, aquilo funciona como se fosse um catavento. E aquilo forma o colchão de ar que faz você pousar mesmo sem motor. Um giroscópio é assim. Ah, é? Então todo helicóptero tem isso? Muita gente fala, tem medo de helicóptero. Helicóptero, nesse sentido, é mais seguro do que avião, tá? Porque ele não depende do motor. Simplesmente, sem motor, ele já está lá em cima, o ar passa quando ele vai descer, gira aquilo e amortece. Só que tem 3 segundos para baixar uma alavanca que está aqui. Na hora que cortou o motor, aparece uma luz amarela, você tem 3 segundos. 1, 2, 3 para baixar essa alavanca. Se você não fizer isso, aí você tem problema. Você tem tempo de consultar o manual em 3 segundos? Não. Piscou alguma coisa, o que você faz é automático. Quando você está dirigindo um carro, acontece alguma coisa, automaticamente você não mete o pé no freio, você pode até assustar o teu coração, mas você não, entre aspas, parece que não pensa para fazer aquilo, você está no automático. Por quê? Porque muitas vezes você treinou, passou por essas situações. Então é isso, você precisa treinar aquilo que você estuda para que aquilo fique automático e apareça como ação sua na hora que você precisa daquela ação. E isso para você tem a ver com instinto ou instinto é outra coisa? Não, então aí nós vamos viajar na maionese. Espera um pouquinho só. Eu tenho o modo racional, o modo consciente, desculpe, e o modo inconsciente. Vamos tratar do modo consciente. O modo consciente, o nome já está dizendo, é quando você age de forma consciente. E aí tem 3 formas de agir de modo consciente. Tem até um estudo que fala que a gente tem um cérebro trino. Não que eu tenha 3 cérebros, né? Eu tenho 3 partes do meu cérebro. Uma parte é a mais básica, que fica aqui embaixo, aqui atrás, bem embaixo no cérebro, que é o que nós chamamos de cérebro reptiliano, que é a parte do teu cérebro responsável por isso que você falou, pelo instinto. Você está dirigindo, alguém cruza você, você não pensa, você já manda o cara para aquele lugar ou parte para a briga. Meu Deus do céu, o cara pode estar armado e te dar um tiro, você nem pensou nisso. Cara, é o teu instinto que faz alguma coisa. Você está com teu marido, tua esposa, teu filho, e alguém vem atacar, você não pensa muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, você sai e protege. O cara está armado, você parte para cima do cara, porra, tu pode tomar um tiro, você poderia conversar. Mas enfim, então, essa parte do cérebro que age com esse impulso é a parte reptiliana, que é responsável pelos teus instintos. Tem uma outra parte do cérebro que é responsável pelas tuas emoções, a gente chama de cérebro emocional. Às vezes você está numa briga com alguém, a pessoa começa a chorar, essa emoção da pessoa muda o seu comportamento, muda a sua ação, por causa da emoção. E às vezes, como agora aqui, eu estou usando a minha parcela racional, estou tendo uma ideia, estou tentando transformar essa ideia em alguma coisa fácil de você entender e ser didático. Então eu tenho essas 3 fontes de ação dentro do meu cérebro, na parte consciente, que é o cérebro reptiliano, responsável pelos instintos, o cérebro emocional, responsável pelas emoções, e o neurocórtex, que é responsável pela racionalidade. Eu posso usar qualquer um dos 3. Eu procuro usar muito a racionalidade e a emoção e evitar os meus impulsos instintivos. Ponto. Primal, né? Os meus impulsos primais, eu procuro evitar. Isso é no nível consciente. Daqui a pouco, se houver oportunidade, eu vou falar o que acontece no nível inconsciente. Então, esses 3 no nível consciente e mais uma coisa no nível inconsciente. E nos negócios, né? Você acredita que tomar decisões com base no instinto é ruim? Bom, pela sua explicação, você está sendo irracional ao fazer ou tomar algum tipo de decisão apenas com o cérebro reptiliano. Mas pelo que eu entendi, a gente não toma uma decisão apenas com um dos cérebros, né? É sempre as 3 coisas meio que juntas ali, talvez um pouco mais, um pouco menos. Como é que é isso?
No nível racional, você tem um certo nível de controle sobre o que fazer, e é treinamento. Se você for uma pessoa muito impulsiva e toma todas as decisões com o fígado, que a gente diz, não é com o racional, não é com o emocional, é com o fígado, você está sendo instintivo. Eu acho que tomar decisões pelo instinto puro não vai te levar em 90% das situações a uma boa decisão. Você pode tomar a decisão do jeito que você quiser. Não, eu sou da porrada mesmo. Porque geralmente não tem informação ali, né? Como a gente falou, você não está tomando uma decisão embasada em nada, simplesmente no impulso. No impulso, você percebeu? Uhum. Quantas vezes tomar decisão por impulso, depois você se arrepende? Então eu acho que você tem que controlar os teus instintos. Essa é a palavra. Tem gente que não consegue. Paga o preço de não conseguir. Bom, se eu conseguir controlar os meus instintos, sobraram duas coisas, o racional e o emocional. Aí você usa os dois. O racional não é melhor que o emocional não é melhor que o racional. Em técnicas de vendas, nós sabemos da seguinte coisa. Vai o diagrama de Pareto aí. 80% ou mais da decisão que as pessoas tomam, elas tomam de forma emocional. E usam os 20% restantes para racionalizar aquilo. Então você está num shopping andando, você vê uma jaqueta, você vê uma blusa, você vê uma saia. Nossa, que lindo! Aquilo emocionalmente atraiu você, você gostou daquilo, achou aquilo bonito. Você vai lá e compra. Depois chega em casa, você vai falar com o marido, com a mulher, com o filho. Olha que coisa que eu comprei, que promoção. Aí você dá justificativas racionais, mas o que te fez comprar é emocional. Os grandes copywriters do mundo sabem a seguinte coisa, quando numa carta, quando numa mensagem, quando num anúncio, o copy, que é a escrita, não começa pelo emocional, você perdeu... Você não chama atenção. Você não chama atenção, você perdeu 80% da sua audiência. Então você causa um impacto para a pessoa parar. O impacto, 65% dele vem do visual, por isso você precisa de um bom web designer. O restante vem, o impacto, vem de uma frase contraintuitiva. Falar o que as pessoas não estão esperando ouvir ou que é contrário ao que elas estão esperando ouvir. A pessoa parou, pronto, eu consegui a atenção dela. Aí pelo emocional, que é o começo da tua mensagem, eu conquisto a alma, o coração dela. O emocional pode ser causar medo na pessoa, causar desejo na pessoa, ganância, né? Para ter alguma coisa ou para não sofrer com alguma coisa. Depois que eu consegui a pessoa, tem um gatilho mental, da urgência, da escassez, vários gatilhos, e pronto. A venda emocional está feita aí. Porque a pessoa já quer aquilo, ela já deseja aquilo, ela já acha que aquilo é a solução. Aí você vai para o racional para ela justificar a compra. O que tem nesse racional? Por exemplo, contar quais são os benefícios, o que a pessoa vai ganhar com aquilo. Naquela decisão final mesmo, quando você está comparando, inclusive. É a confirmação da decisão. É o contorno das objeções. Tá, achei fantástico, mas será que eu tenho dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar? Sim. Será que é para mim? Será que é agora? Aí você vai contornar essas objeções e no final se apresenta a sua oferta. Esse é o caminho cerebral. Esse é o caminho cerebral. Então, não dá para dizer que a emoção é mais importante que razão é mais importante que a emoção. O conjunto é que leva você a uma decisão de qualidade. Isso no nível consciente do cérebro. Porque tem um nível inconsciente que fica aqui. Fica aberto o loop aqui. Fica aberto o loop aqui para fechar daqui a pouco. E assim, na sua opinião, né? As empresas, a maioria das pessoas, não estou falando dos líderes, né? A maioria das pessoas, geralmente os funcionários e tal, você acha que tem muita decisão baseada na emoção também? Já que a gente está falando que as pessoas compram majoritariamente pela emoção, mas dentro de um negócio, né? As decisões também são tomadas majoritariamente pela emoção e aí cria um efeito manada, todo mundo vai naquele caminho. Vou dar um exemplo que sempre acontece. O concorrente fez, a gente tem que fazer também. E ninguém para pensar de fato, pegar as informações se aquilo está entregando valor para o cliente final. Vamos fazer porque apenas o concorrente fez. E aí todo mundo vai para aquele caminho, gasta tempo, gasta energia, dinheiro e aquilo não resulta em nada. Qual é a sua opinião? As pessoas realmente fazem dessa forma? É engraçado aquela frase que eu escutava antigamente. Não, eu profissional sou de um jeito, eu pessoal sou do outro. Só se tivesse pedágio no seu cérebro.
Você não é profissional de um jeito no pessoal, você é alguma coisa. E essas suas características você leva para a tua vida pessoal e leva para a tua vida profissional. Então, as empresas decidem de forma racional. Peraí, eu nunca vi empresa decidir nada. Quem decide é quem está dentro da empresa. E quem está dentro da empresa é gente. E gente decide emocionalmente porque as pesquisas mostram isso. Ponto. Ponto. Ah, mas não tem um componente racional? Sim, tem um componente racional. Muitas vezes nas empresas, como você é cobrado para justificar a sua decisão, antes de tomá-la, você vai fazer suas planilhas, vai fazer seus cálculos, suas consultas, porque você vai ter que justificar para alguém que está em cima, acima de você, por que você tomou, qual o custo-benefício daquela decisão. Mas você começa a conversar com as pessoas sempre pelo aspecto emocional. Sempre pelo aspecto emocional. Você acabou de citar um aspecto emocional, que é o da competição. É o gatilho da competição. O outro está fazendo, vai chegar na minha frente, eu quero fazer também. E aí você não para pensar por que o outro, como é que ele tomou aquela decisão, se aquilo vai ser bom para você, simplesmente porque qual é a emoção que você está sentindo? O medo de ficar para trás. É emoção pura. O meu concorrente está passando na minha frente, eu tenho medo de perder meus clientes, medo de perder a minha posição, eu corro e faço alguma coisa. Porque é o rápido que engole o lento, então você quer ser rápido. Mas você tem que ser rápido com consistência, meu Deus do céu. Não dá para ser rápido assim na porrada. O outro está fazendo, tá, vamos ver quais são os benefícios, quais são os ônus e os bônus disso, para tomar uma decisão emocional, quero ser rápido, porque eu estou com medo de ficar para trás, mas com alguma base racional. Em empresas isso ocorre. Mas as decisões nas empresas, mas decisões em países. A invasão do Iraque pelo Bush filho foi uma decisão emocional, porque ele tinha lá a frustração dele em relação a coisas da família dele e queria provar que ele era macho. E aí arrumaram uma justificativa de que os caras tinham armas químicas que nunca foram encontradas. Olha só, um país entra em guerra emocionalmente. Qual foi a motivação real da Rússia talvez ter invadido a Ucrânia? Foi racional? Poderia entrar num acordo para usar os portos? Não, é um país que a cultura sempre foi imperialista, a Rússia grande, a Rússia império, eu quero esse império de novo para mim. Tudo, na verdade, se baseia numa ideia racional, mas na prática mesmo ela tem é uma emoção por trás das decisões. Uhum. Hoje, nas bolsas de valores, a gente tem uma área estudando que se chama finanças comportamentais. Uhum. O comportamento das pessoas determina as decisões, muitas vezes equivocadas, o tal do efeito manada. Todo mundo está comprando, você escuta aquilo, você compra. Só que quando você escuta é porque todo mundo está comprando. Se todo mundo está comprando, já subiu o preço. Você está chegando atrasado. O Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele faz exatamente ao contrário. Quando todo mundo está comprando, ele não quer nem saber, ele vende. Quando todo mundo está vendendo, que está com medo, ele compra. Ele vai contra o emocional dele. Se todo mundo está vendendo, está com medo, pô, vai baixar o preço. Uhum. Então eu compro, é o racional dele que fala. Se todo mundo está comprando, todo mundo está eufórico, achando que vai ganhar, mas o preço já subiu. Então ele vende. Ele ficou bilionário com essa simples regra. O difícil não é descobrir a regra, é praticá-la. Todo mundo falando, você vai ficando... Tem esse sangue frio. Esse sangue frio. Gente, vai vender, vai quebrar. Eu recentemente passei por uma situação dessa, com um banco internacional, que surgiu um buchicho aí que ele ia quebrar. E aí já veio. O Lehman Brothers quebrou em 2008, um banco de 130 anos. E vai todo mundo correndo, efeito manada. Espera aí, deixa eu pegar dados. Deixa eu ver o balanço desse banco, deixa eu ver qual é realmente a dívida consolidada dele, vamos ver quanto que ele tem em caixa. Bom, a dívida dele era de 5 bilhões, ele tinha em caixa 80 bilhões. Porra, não vai quebrar, caramba! Mas todo mundo falando que vai quebrar e todo mundo tira o dinheiro antes da hora, né? Causa um estresse no mercado, finanças comportamentais. Então, para resumir toda essa história, não tenha dúvida que as emoções movem o mundo. A razão justifica o mundo. Eu vou repetir. As emoções movem o mundo. A razão justifica o mundo. É a ideia que você falou. Você toma a primeira decisão para depois justificar o porquê você tomou aquela decisão. E aí você acha... Sim. Você acha que foi. Não, e você acha técnicas e lógicas para justificar. Foi emocional. Mas dizer que você tomou
a decisão de invadir um país e fazer uma guerra porque você achava que podia ser dono do mundo emocional, ninguém vai te respeitar. Então você usa uma narrativa bonita para justificar como se você tivesse tomado uma decisão racional consciente. Mentira! Na maioria das vezes, mentira. O mundo vive muito dessas fake news, entendeu? Quem domina a narrativa domina o mundo. Nós estamos num mundo de guerras de narrativas. E as narrativas são muitas vezes o racional por trás de uma decisão emocional. Eu sou absolutamente convicto disso. E a gente vê a propaganda, quando você olha as propagandas, olha a fala das pessoas, você começa a perceber que só está tendo uma justificativa, às vezes pífia, para justificar uma emoção que foi aquilo que o moveu. Foi a história de levar o homem à lua, né? Basicamente isso. Vamos para o nosso terceiro bloco, franqueza sem descrição. A gente falou sobre intuição, você explicou muito bem, sobre o cérebro trino e o cérebro reptiliano, né, que de fato ali é aquele primal, onde está ali a maior parte da intuição. Na sua opinião, né, intuição tem a ver com sentido nos negócios? Boa pergunta. Primeiro, vamos duas palavras que começam com I, mas tem conotações diferentes. Intuição não é instinto. Instinto está no nível racional, é a manifestação do cérebro reptiliano. Tá claro? Aqueles três lá da consciência. Neocórtex racional, o emocional e o reptiliano, que é o instintivo. Tudo bem. Mas no nível subconsciente é aquele que você não tem acesso. No meu racional eu tenho acesso. Estou falando aqui, eu tenho acesso ao meu racional. O meu, que está lá embaixo, no meu subconsciente, é o tal da intuição. Alguns chamam de sexto sentido, cada um dá o nome que quiser. É algo que está lá no fundo de você, que foi formado pelas suas leituras, pelas suas experiências, pelas suas crenças, pelos dogmas, enfim, está profundo no seu cérebro. Ele está lá. Ô, gente, pausa. Você já ouviu falar na Siri? Ficou todo mundo com a cara meio aqui. Eu falei alguma palavra, disparou a Siri aqui no meu celular. E deve ter vazado uma voz aqui. Voltando então, né? A gente tá falando da intuição. É o meu subconsciente. Ela é o seu subconsciente. Olha, né? Que coisa incrível, porque eu ia dizer que o subconsciente sussurra coisa para você. E o que você tem que fazer é ouvir o teu subconsciente. A gente sabe que as suas palavras têm poder. As palavras têm poder. A gente já experienciou isso aqui. Que coisa maluca. Sim, sim. Eu já contei aquela história, né, que eu falei que ia chover numa palestra. Não, você falou que ia cair energia, caiu energia. Caiu energia. Outro dia aconteceu isso. Outro dia eu fui dar uma palestra e falei que tem uma brincadeira que a gente faz, que no final todo mundo bate a mão, o dedinho assim na mão, 200, 500 pessoas de olho fechado, parece que chove. E eu fui dar uma palestra e falei, no final, depois de 1h30, eu vou fazer chover. Ficou todo mundo assim olhando. E quando eu terminou a palestra, falei, bom, então eu falei que ia chover, eu queria que vocês fechassem os olhos. As pessoas fecharam os olhos, antes de eu falar, bate aqui, caiu um trovão e caiu um toró. Nossa. Eu tenho testemunhas disso. Eu fiquei assustado e quem estava em volta... O cara é o quê? É aquele filme do Jim Carrey, né? O Todo-Poderoso. Cara, isso aconteceu. Então são essas coincidências da vida. Eu ia falar que o teu subconsciente sussurra algumas coisas para você e apareceu uma voz aqui sussurrando. Então o que é isso? Existem coisas que te incomodam. Você olha uma pessoa, você não sabe por que aquilo te incomoda, uma situação te incomoda. Você já teve aquela sensação que a gente chama de déjà vu? O que é o déjà vu? Algo que você olha e que parece que você viu, provavelmente você já viu lá no passado, está lá no teu subconsciente, e aquela imagem levou para alguma coisa que você não consegue acessar direito, mas dá aquela sensação, já vi isso aqui, todo mundo já passou. Isso é o teu subconsciente tentando sair de lá de baixo, é como se fosse um vulcão que existe, mas você não consegue ver o magma que está lá embaixo. Um dia ele, bum, explode, você fala, nossa, da onde veio isso? Veio lá das profundezas. Então o teu subconsciente guarda fatos, informações, ideias, conceitos, lá embaixo. E de vez em quando você tem que tomar uma decisão e você sente ou uma vontade de ir por um lado, um desconforto de ir para o outro, mas você não sabe explicar aquilo.
Você não vai conseguir explicar porque não está no teu nível consciente. Você só sente aquela vontade ou aquele desconforto. A maioria das pessoas, isso não tem importância. Não Não respeita os sinais. respeita os sinais da riqueza que existe dentro do teu cérebro. Não sei se você tem 10 anos, 20 anos, 50, 60 anos, mas tem uma riqueza de informações que passou pela sua vida, estão todas lá no fundo do baú. E alguma, em algum instante, te diz algo. Qual é o conselho? Pare e escute teu subconsciente. Por que eu estou sentindo isso? O que isso está tentando me dizer? Você vai ter certeza? Nunca, nunca. Mas você tem que escutar. Grandes mestres faziam isso. Escutavam o subconsciente. Tanto que esse grande mestre, que é o nosso guru, o Albert Einstein, dizia a seguinte coisa: o teu subconsciente, que manifesta a tua intuição, diz que isso é um dom sagrado. A intuição é um dom sagrado. E outros vão mais além, que dizem que é uma manifestação das mais poderosas da inteligência humana. Existem estudos na França sobre isso, existem vários, sobre a potência do subconsciente, a potência da intuição. Então, o que você tem que fazer? Treinar, ouvir a sua intuição. E você acredita que a intuição é um dom ou é treinável de fato? Eu não sei se é um dom ou se é treinável. A intuição eu acho que você não treina, mas você treina escutar a tua intuição, entendeu? A intuição está lá dentro. Como é que eu treino a intuição? Não tem como você treinar. Mas sempre que ela vier, eu posso treinar. Peraí. Por que eu estou sentindo isso? Paro e escuto. O que está acontecendo? Tem uma coisa que acontece muito. Às vezes você tem um problema para resolver e não consegue resolver e vai fazer um esporte, vai dormir. O que acontece? Teu subconsciente uma hora fala, eureka! Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Você vai falar alguma coisa, isso acontece já com todo mundo. E você esquece que vai falar, pô, o que eu ia falar? Estava na ponta da língua. Você se esforça no nível consciente, se esforça, não vem aquela droga, não vem. Você vai ficando nervoso, você vai ficando com raiva, você vai ficando angustiado. Até que você é obrigado a desistir, porque quanto mais você tenta, mais longe você fica da resposta. Sim. Porque ela saiu do consciente e foi para o subconsciente, está lá embaixo. Aí, esgotado de tanto tentar, você desiste, entre aspas. Vai fazer outra coisa, esquece. O teu subconsciente, essa porção, não esqueceu. Ele está trabalhando. De repente, lembrei! A intuição trabalha no mesmo nível, no nível do subconsciente. Que é um processador de altíssima velocidade fazendo conexões para te dar alguma solução para aquilo que está te incomodando. Eu não sei se eu decido por aqui ou decido por aqui. Então, hoje, isso não me angustia mais. Aí eu treino. Quando eu fico muito em dúvida, eu falo, calma, meu cérebro vai apontar um caminho que seja não o perfeito, mas provavelmente o mais adequado. A intuição acerta sempre? Pô, se acertasse sempre, eu ficava olhando na hora que eu vou marcar o pênalti, para onde o cara vai cair, chuto do outro lado. Não é assim. Mas é uma ferramenta que você dispõe. Se você tiver que varrer um quintal e não tiver uma vassoura, é difícil. Se você tiver uma vassoura boa, é fácil. Se você tiver uma vassoura meia boca, você vai varrer mais ou menos, mas vai dar uma limpadinha, né? Então, essa vassoura meia boca é a tua intuição, que não vai resolver completamente, mas vai indicar aquilo que te dá mais conforto. Então, qual é o treino? Veio uma ideia, veio algum incômodo, não ideia, um incômodo, pare e preste atenção. E você falou de ferramenta, né? Tem algum tipo de ferramenta que ajuda a gente a tomar, então, uma decisão ou no processo decisório? A gente falou no episódio 14 sobre brainstorm, diagrama de Pareto, né? Matriz de decisão, a gente falou de diagrama de Ishikawa, 5W, 2H, a gente falou de vários deles. Todos eles, na sua opinião, ajudam a gente nesse processo decisório? Se não ajudasse, eles não teriam sido inventados. Né? Não dá para falar aqui, porque no livro acho que eu coloco 50, 60 ferramentas de apoio à decisão. Na Mura, qual que eu uso? Depende. As ferramentas estão lá, explicadas, então. Se você quiser saber quais são essas ferramentas, estão aqui no Yes You Can. Boa. Eu aconselho, porque realmente tem a explicação de várias dessas ferramentas, aliás, de todas elas tem a explicação. Algumas no texto, algumas no anexo. Qualquer ferramenta, uma folha de papel, um lápis que você desenhe, é uma ferramenta para clarear as ideias. Eu uso muito isso daí.
5W2H é uma ferramenta potente que nós vamos tratar sobre ela. Diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, são outras ferramentas. Namura, dá para você explicar? Pega lá o livro que você tem todas as explicações, algumas eu vou passar por aqui. Então, Inclusive, no próximo episódio, Namura, a gente vai falar sobre como fazer as perguntas certas. Né? Essa é E fantástica. aí a gente vai entrar mais nisso. Eu tenho muitas ferramentas, essa talvez seja a mais eficiente que eu tenho usado na minha vida. É a minha muleta para entrar em reuniões de assuntos que eu não domino, mas deixa só o spoiler. Nós vamos falar dessa... Então, respondendo dessa ferramenta 5W2H. Mas, respondendo a tua questão corretamente, tudo que tiver até alcance, que facilita a compreensão do problema e uma tomada de decisão mais consciente, você deve utilizar. É que essas ferramentas todas, elas servem como diagnóstico para você coletar as informações que a gente falou no começo desse episódio, né? É o processo de você coletar de uma maneira mais organizada. Né? Uma tabela, uma forma de organizar. Quando você faz uma lista para um supermercado, o que você está fazendo? Está organizando o que você vai comprar, o que você não vai comprar, para tomar a decisão de compra. Boa. É simplesmente assim. E lembrando que no episódio 14 a gente falou bastante dessas ferramentas já, então né? Vale a pena você voltar aí no episódio 14 para entender com profundidade, principalmente do diagrama de Ishikawa, né, que a gente falou bastante, a espinha de peixe. Espinha de peixe. A espinha de peixe. Muito bem, fechamos nosso episódio número 21, como tomar boas decisões de forma segura, né, porque tomar decisões é relativamente fácil, mas de forma segura e da maneira e com uma maior probabilidade de sucesso é o que a gente falou aqui hoje. O resumo disso, Kizo, para tomar decisões de forma segura, colete dados, organize esses dados e aí veja qual é o melhor caminho. E aí você pode usar o aspecto emocional, o aspecto racional, a intuição, que são as ferramentas do teu cérebro, ou essas ferramentas que as pessoas criaram para facilitar entender o cenário e organizar o teu raciocínio. Então, use o máximo que você puder de ferramentas, ou as cerebrais, ou as técnicas que tem aí, para tomar as melhores decisões. Só que não gaste tempo demais se o que você vai obter com a decisão que você vai tomar é muito menos do que o tempo e esforço que você gasta para fazer essa análise. Percebe? Claro. Para comprar uma coisa, um sorvete, você não vai ficar tomando decisões. Eu não quero engordar, então não tomo sorvete. Está aí tomada a decisão. Eu quero engordar, não estou preocupado com isso, então eu tomo sorvete. Né? Então você está usando essa discricionalidade. Então só vale a pena investir em todo esse ferramental se a decisão que você toma retorna para você algo muito relevante. Se não, leve a vida mais... Deixa a vida te levar. Boa. Intuitivamente, arrisco dizer que esse é o primeiro episódio que falou sobre como tomar decisões de forma segura. Então, aproveite, porque esse foi um episódio mais filosófico sobre isso, que tem a ver com o contexto de empreendedorismo. Lembrando que a gente está sempre às segundas-feiras, pontualmente 18h59, com episódio novo. E você também pode fazer um insight aqui, fazer um post, fazer um stories, né? Marcar o @LuizNamura para que você possa ter aqui acesso ao link deste livro com desconto. E as you can. Lembrando que todos os episódios são baseados nos capítulos do livro e como você já percebeu, tem muita ferramenta aqui legal para te ajudar, inclusive, a tomar boas decisões. Lembrando também que é um oferecimento, esse episódio é um oferecimento do Walbert, que é o aplicativo de cashback que vai além do cashback. É de fato dinheiro no bolso. Para você testar, você precisa do código convite podcast. Tá o QR Code aqui na tela, link na descrição. E para a gente encerrar, Namura, tem uma frase aqui. Em vez de julgar, procure entender e apoiar. Luiz Namura, explique. É legal isso. É natural alguma coisa acontecer e você partir para o julgamento. Gosto, não gosto, aceito, não aceito. Isso é muito típico do ser humano. As pessoas falam, eu não julgo as pessoas. Mentira, todo mundo julga tudo a todo instante. O processo de julgamento é natural nas pessoas. Eu vejo alguma coisa, se eu gosto ou não gosto, eu estou fazendo um julgamento de valor daquilo lá. Tá? Tudo bem, isso é natural. Você não precisa levar isso às últimas consequências. Antes de o que é levar às últimas consequências, emitir um parecer acerca do seu julgamento. Procure entender, procure conversar, procure apoiar. As pessoas são diferentes umas das outras. A gente julga como algo inadequado aquilo que é diferente da gente. E o diferente muitas vezes pode ser até melhor. Uhum. Então,
no exercício da gestão de uma empresa, acho que o que você mais tem que controlar são os teus instintos mais primários e que às vezes geram impulsos que são inadequados. Então pare, escute, perceba o valor que eventualmente aquilo possa ter, mesmo que seja diferente do que você pense, porque isso pode abrir a tua cabeça. Então procure apoiar as pessoas para que elas falem um pouco mais, e aí se você concordar, você diz porque concorda. Se você discorda, apresente argumentos que façam a outra pessoa refletir. Isso faz com que o ambiente empresarial ele seja mais aberto, ele seja um ambiente receptivo a novas ideias, não tem aquela crítica à ideia, a crítica à pessoa, que às vezes é muito ruim para o ambiente empresarial. Então procure escutar e apoiar estas manifestações. Você não precisa apoiar a ideia, apoia a manifestação da ideia e aí discute a ideia. Geralmente em reuniões, né, eu como líder muitas vezes, eu sou o último a falar propositalmente, porque eu quero escutar a todos e estimulo as pessoas a falar primeiro, porque se eu falo primeiro, eu já enviesei a opinião de todo mundo. Todo mundo vai querer dar a opinião em cima daquilo que eu falei e concordando comigo, inclusive, para não ir contra, né? Isso acontece muito nas empresas. Só quando você estabelece um ambiente de muita abertura é que esse tipo de coisa para de acontecer. Então uma técnica simples que você está usando, esse é o último a falar. Sim. Essa é uma técnica simples. E aí você estimula as pessoas a falar e depois você vai apoiar algumas ideias, vai se contrapor a algumas ideias, mas sempre apoiando, se contrapondo à ideia, não à pessoa. Boa. É a história de coletar as informações, né? Escutar, saber escutar. Muito bem, esse foi o episódio número 21. Nos vemos no próximo episódio sobre como fazer as perguntas certas. Então a gente falou bastante sobre as decisões, mas boa parte da decisão é sobre fazer as perguntas certas e a gente vai ver isso no próximo episódio. Valeu! Semana que vem, então, escuta isso, porque eu vou te dizer que saber fazer as perguntas da forma correta e as perguntas corretas pode resolver 90%, 95% dos seus problemas. É um episódio, sinceramente, imperdível. Eu uso essa ferramenta até hoje na minha vida e ela tem me trazido muito resultado, muito resultado. Então, próximo episódio... Vamos descobrir juntos no próximo episódio, então. Valeu, até a próxima. Fui!